Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Eu creio que todos, na noite deste dia, já teve um momento de oração, de leitura da palavra, de louvor, um momento de reflexão. Você, com certeza, já fez o seu culto doméstico, culto familiar, aí no teu lar, na tua casa, na noite deste dia. Nós estamos atravessando um momento muito difícil. A população brasileira, a sociedade brasileira, não só a sociedade brasileira, mas como o mundo todo está atravessando um momento muito difícil. Mas nós, como servos do Senhor, como cristãos, nós confiamos no nosso Senhor. Nós temos a nossa confiança nele. Sabemos que o Senhor Jesus é aquele que protege, é aquele que guarda, é aquele que livra a sua igreja. Assim como Israel foi guardado, foi protegido por Deus no Egito, a igreja do Senhor também, ela é protegida. Quando Deus enviou as pragas no Egito, Deus protegeu o território dos hebreus. Nenhuma praga chegou aos hebreus, à casa dos hebreus, à tenda dos hebreus. Nenhum hebreu foi atingido, nenhum hebreu morreu. Por quê? Porque o Senhor estava protegendo, guardando e livrando-os de todas as pragas, de todas as pestes que foram derramadas sobre o Egito. O povo do Senhor foi protegido, foi guardado. Então, amados, de igual modo, a igreja do Senhor, ela é protegida. Aqueles que confiam no Senhor protegidos. Por quê? Porque a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, foi comprada por um altíssimo preço. O dote que o Senhor Jesus pagou pela sua noiva é um dote muito caro, muito alto. O seu próprio sangue, o seu precioso sangue. E ele nos comprou, porque ele nos amou, nos ama de tal maneira. Então, não é falta de fé. Às vezes há pessoa que pensam que é falta de fé da igreja, que é falta de fé do ministério, de fechar as portas do templo e não cultuar o Senhor no templo. Mas nós sabemos que as autoridades, elas são constituídas pelo Senhor. É Deus quem constitui as autoridades. E nós, como cristãos, como exemplos, devemos ser obedientes, acatar aquilo que as autoridades estão determinando. Não é perseguição, porque a determinação das autoridades é para todas as instituições, para todos os estabelecimentos, né? Então, amados, é um momento de muita reflexão para a igreja. É um momento de nós estarmos mais unidos com a nossa família, estarmos mais próximos, refletirmos mais, pararmos um pouco, porque às vezes nós corremos tanto e ficamos afadigados atrás de tantas coisas e não paramos com a nossa família para refletirmos, para adorarmos ao Senhor juntos, para conversarmos mais, para dialogarmos mais. É isso que o Senhor requer de cada um de nós. A igreja, embora nós não estamos reunidos em um templo, mas estamos unidos em um só propósito, no mesmo espírito, que é buscar, que é clamar ao Senhor pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo mundo, pela igreja e pela família. Continuemos
avantes buscando o Senhor. Não é hora de desanimar, não é hora de ficarmos apavorados, porque sabemos que Deus tem o controle de tudo. Deus não perde o controle de nada. Deus tem o comando de todas as coisas. Lá no livro do Êxodo, no primeiro capítulo, nós vemos o povo de Israel apavorado, momento de muita angústia, porque Faraó havia determinado que toda criança do sexo masculino que nascesse deveria ser morta. Os pais viviam tempos de muita angústia, de muita aflição. Nenhum casal queria ter filhos, mas Deus preparou, tocou, enviou 2 parteiras que protegeram os meninos, que não tiveram coragem de matar as crianças, que tiveram temor do Senhor, e o Senhor deu grande livramento a Israel. Quando nós achamos que a coisa não tem mais jeito, quando foge do nosso controle, Deus entra em ação. Quando o nosso braço fica curto, o braço de Deus alcança para nos conceder vitória. Quero deixar para você uma reflexão da palavra do Senhor que está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6 e o verso de número 45. Quero deixar essa reflexão. Não vou delongar muito porque senão fica muito pesado também o vídeo. Não tem como a gente enviar no grupo. Criamos esse grupo. Quero agradecer os irmãos que estão inseridos no grupo, que você não saiu e está aí para junto estarmos orando e também meditando na palavra do Senhor. Eu vou ler com a Bíblia King James, é uma versão um pouco diferente, mas uma versão muito boa, mas o significado é o mesmo. Marcos 6, 45. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguisse adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou, tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Então, amados, nós temos aqui neste texto uma determinação de Jesus. Jesus ordena aos discípulos, olha, vocês entrem no barco e atravessem para o outro lado, para a outra margem. Ele ficou ali despedindo da multidão e após despedir-se da multidão, ele sobe ao monte para orar. E enquanto Jesus está orando, ele percebe que os discípulos estão sendo açoitados por um vento. O mar fica bravio e eles estão sendo açoitados por um grande vento. Então, na madrugada, após Jesus perceber que eles já estavam exaustos, cansados, sem força e talvez perdendo já a esperança, Jesus vai
de encontro a eles andando por cima das águas. Percebe que isso foi uma permissão de Jesus. Jesus permitiu a essa tempestade levantar-se no mar, o vento soprar, as ondas subirem, porque os discípulos não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães. No verso 52, Marcos relata isso, que eles não haviam compreendido o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Os discípulos contemplaram aquele grande e extraordinário milagre. Eles serviram a multidão, eles recolheram aquilo que sobrou e deu 12 cestos do que sobrou. Recolheram 12 cestos, mas eles ainda não haviam compreendido que coisa extraordinária que era aquilo, que pessoa extraordinária, poderosa era o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ordenou que eles entrassem no barco, os deixou sós, os deixou a sós, tirou todos os pontos de apoio, porque Jesus queria despertá-los. Às vezes, Deus permite que passemos por situações difíceis, porque Ele quer nos despertar. Ele quer que voltemos para Ele. Ele quer que confiemos mais nele. Ele quer que nós nos acheguemos mais perto dele e estejamos mais próximo dele. Os discípulos já haviam tentado, com todas as habilidades que eles tinham, os recursos humanos que eles tinham, tentado remar. Eram homens que conheciam o mar, eram homens que entendiam de embarcação, que entendiam de remar. Porém, a situação ficou tão complicada que eles perceberam que já não estavam sem esperança. Jesus estava distante. O mestre não estava mais com eles. O mestre havia ficado em terra, despedindo a multidão. E agora, o que faremos? Mas de repente, quando eles acham que iriam sossobrar, Jesus se aproxima deles andando sobre as águas. Jesus chegou no momento de angústia, no momento de aflição, e os socorreu. Entrou-se no barco, e quando Jesus entra no barco, houve uma grande bonança. O mar se acalmou, o silêncio da noite tomou conta. E eles então olharam para Jesus atônitos, admirados. Quem é este? Não é verdade? Então, eles abriram os olhos a partir daquele momento. Que pessoa maravilhosa, que pessoa extraordinária é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, há coisas que acontecem conosco, como a igreja, e isso é permissão de Deus, porque Ele quer nos despertar. É proposital, porque Ele quer que nós nos despertamos para Ele, busquemos mais a face dEle, para que possamos fazer a obra dEle de forma ainda melhor. Não se preocupe, você não tenha que ter medo, mas confie no Senhor. Não importa como está a embarcação, se ela está prestes a afundar, a naufragar, o Senhor está a caminho. E quando Ele chega, Ele entra e há bonança. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa confiar no Senhor, que você possa ter segurança no Senhor e que você possa tranquilizar
o teu coração, sabendo que a tua casa, que a tua tenda, que a tua família está guardada pelo Senhor. E às vezes há pessoas, e nós, é natural, nos preocupamos, ficamos preocupados, tudo está parando, as empresas estão se fechando, como iremos fazer? Como vamos sobreviver? Fique tranquilo, Deus é o Deus que provê as nossas necessidades, que provê as necessidades da igreja. Deus proverá para a sua igreja. Então, descansa o teu coração, tranquiliza o teu coração, apenas confie no Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, nós percebemos que a igreja do Senhor passou por diversas perseguições. A igreja primitiva, por exemplo, a igreja primitiva passou por momentos difíceis, não só de perseguição, mas também de escassez, de fome, de seca. No tempo do imperador Cláudio, houve uma grande seca na terra e a igreja do Senhor foi protegida, foi guardada, porque o Senhor é aquele que provê as nossas necessidades. Os irmãos se organizaram por intermédio da liderança dos apóstolos, de Paulo, e proveu alimento para os irmãos da Judéia, para a igreja da Judéia. Então tranquiliza o teu coração. Somos um povo só. Temos o amor de Deus e de Cristo derramado em nossos corações. E o Senhor nos dará vitória. Tenha certeza que nós, a igreja do Senhor, a igreja brasileira, sairá desta situação mais fortalecida, mais forte do que antes, adorando e bendizendo o nome do Senhor e seguindo avante de cabeça erguida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que nós prosseguimos na presença do Senhor, buscando o Senhor. Estou à disposição dos irmãos. Conte conosco, conte com o ministério, conte com os obreiros da casa do Senhor, que estão também à disposição de cada irmão. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém.